Olá, bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas. Começa o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você. Peço a sua participação, afinal de contas estamos nas redes sociais, YouTube, Facebook e também Instagram. É só digitar Band Amazonas que você vai encontrar toda a equipe. Estamos também no WhatsApp, o número é o 992051478. A gente começa essa edição falando dos casos de malária aqui no Amazonas, que apresentaram uma redução de 20% nos primeiros 8 meses de 2019, se comparados com o mesmo período do ano passado. Mesmo com essa diminuição, 20 municípios apresentaram aumento no número da doença. Profissionais que atuam em 40 cidades no interior dos programas municipais de combate à malária estiveram presentes na reunião de avaliação das ações de vigilância, prevenção e controle da malária no Amazonas, que foi realizada no auditório de uma universidade particular na zona centro-sul de Manaus. O secretário de Saúde do Estado destacou a importância da luta contra a doença, que apesar da redução no número de casos de 41.062 até agosto deste ano, contra 51.566 de 2018, os esforços precisam continuar. Estamos no período sazonal. Embora a gente tendo mais de 10 mil casos a menos de incidência comparado ao ano passado, uma redução de 22%, precisamos tomar muito cuidado ainda. Então, esse momento é um momento muito importante que a gente faz uma avaliação do próprio programa, convidando todos os 40 gerentes de endemias de 40 municípios do interior, além dos distritos sanitários indígenas. Então o desafio ainda é muito grande. A gente celebra os resultados, mas muito atento também a ficar vigilante para manter esse número de forma que a gente devolva qualidade de vida para a população do interior. Uma das barreiras que as equipes encontram para tratar a malária, principalmente no interior, é a falta de continuidade no tratamento. Hoje nós temos muitas pessoas, principalmente no interior, que consideram a malária como uma doença normal, como uma coisa corriqueira do dia a dia. E ou buscam o tratamento muito tardiamente, ou não buscam o tratamento, ou quando buscam, interrompem o tratamento. Assim que os sintomas começam a desaparecer, elas param de tomar o esquema e, com isso, o parasita no corpo delas vai se tornando mais forte. Os agentes que trabalham no interior aproveitam para trocar e adquirir experiência na reunião. Artemio é agente de saúde em Coari há mais de 20 anos e, para ele, identificar a doença e começar logo o tratamento são os principais focos das equipes do interior. A gente está com as ações em pleno desenvolvimento, porque nós estamos num período sazonal na região, né? Então é momento de intensificar as ações. E hoje nós estamos participando aqui, um encontro de vários municípios no estado, justamente para falar dos municípios que estão reduzindo e dos municípios que estão com aumento de malária no estado. Então é uma troca de experiência muito importante que a FVS nos proporciona e estamos aqui para ouvir o que os especialistas têm a falar. Dos 62 municípios do estado, 38 contribuíram para a redução nos casos, mas 20 municípios ainda tiveram aumento da incidência. Apenas 3 cidades do Amazonas não apresentaram nenhum caso de malária: Urucurituba, Boa Vista do Ramos e Barreirinha. A malária é a doença com maior incidência no Amazonas. A transmissão da malária ocorre pela picada da fêmea do mosquito Anopheles. Os principais sintomas são febre alta, dor de cabeça e muscular. Um dos tipos de malária pode se desenvolver para a malária cerebral, que em 80% dos casos pode levar o paciente à morte. O Ministério da Defesa informou que aplicou mais de 36 milhões de reais em multas por irregularidades cometidas na Amazônia durante o primeiro mês de atuação das Forças Armadas no combate às queimadas na região. Só para se ter uma ideia, foram aplicados 112 termos de infração. A previsão é que a atuação de tropas federais para combate a incêndios na região vá até outubro. Agora a gente troca de assunto para falar que vereadores de Manaus analisam um projeto de lei que proíbe a distribuição de sacolas plásticas por estabelecimentos comerciais aqui na capital. E nós fomos às ruas para saber o que a população acha sobre isso. Tem que parar. A gente querendo ou não, a gente está poluindo o meio ambiente. Porque não é todas as pessoas que têm cuidado para armazenar sacolas. Elas saem jogando
sem ter consciência. Jogar no rio, principalmente lago, igarapé. Eu acho que eles têm que dar, né? Porque nós, como consumidores, como os compradores, já temos o nosso custo de vida, que é comprar o que a gente come no dia a dia. Ainda ter que pagar sacola não é justo, né? Bom, eu acho que seria viável acabar com a sacola plástica. Se tivesse tipo sacola de material reciclável em vez do plástico, que prejudica o meio ambiente, que traz tanto transtornos para a gente. Traz facilidade na vida, mas também traz muito transtorno. Eu acho necessário, sim, essa sacola. Porque nem todo mundo, né, tem condições de ir para o supermercado com sacola, né? Se a gente está comprando, já tem os impostos que são pagos, né? Eu creio que é necessário que todos os donos do supermercado, empresários, fornecer as sacolas para nós. Eu acho que não é justo a gente, com o salário que a gente ganha, é um absurdo isso aí que eles estão querendo fazer. A minha opinião é um absurdo. Porque com o salário mínimo que a gente ganha, não tem condição de o cara estar pagando sacola. Ele podia fazer uma campanha para prevenir sem cobrar nada, entendeu? Passar para as escolas para poder fazer isso aí. Agora a gente mostra um caso que aconteceu lá em Coari. 2 mulheres que iniciaram uma discussão depois de um concurso de funk, isso lá no município. Olha só, essas imagens das 2 mulheres indo para as vias de fato, depois de um concurso de funk, aquele ritmo que agora muita gente gosta, né? Olha só. Agora várias pessoas precisaram intervir aí em relação às 2 moças que disputavam ali um concurso de dança, de funk, lá em Coari. Agora a gente também mostra um outro caso, imagens de uma cobra que ficou em plena Daci Vargas, dando ar da graça. Olha só, o trânsito ficou parado por alguns minutinhos até que a remoção da cobra fosse feita com sucesso. Aí agora muita gente parabenizou a ação desse condutor, desse transeunte, enfim, em relação à cobra que deu ali em frente, que ficou ali na Avenida Daci Vargas, interrompendo o trânsito por alguns minutos, inclusive muita atenção no trânsito nessa hora da manhã. O trânsito costuma ficar bastante congestionado, bastante intenso, então é ter muita paciência. Agora vamos até a redação da Band Amazonas conversar com Kelly Abreu no Notícias da Redação. Bom dia para você que nos acompanha no jornal Band Cidade, primeira edição. A reforma da Previdência terá um capítulo decisivo nesta semana. Está marcada para hoje, terça-feira, no plenário do Senado, a votação em primeiro turno da PEC da reforma. Segundo os parlamentares, o clima é favorável a uma aprovação. Agora pela manhã será votada na Comissão de Constituição e Justiça o relatório de emendas recebidas em plenário. A expectativa é cumprir o calendário, votando em segundo turno no dia 10 de outubro. E a expectativa de inflação dos consumidores brasileiros para os próximos 12 meses ficou estável de agosto para setembro, em 5,1%. Lembrando que esse é o menor nível de agosto de 2007, segundo dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. Um novo relatório da ONU aponta que a média da temperatura do planeta pode aumentar em até 3,4 graus Celsius até o final deste século. O documento, que reúne estudos científicos, defende a adoção de medidas para combater o aquecimento global. A qualquer momento, novas informações para o Notícias da Redação, Kelly Abreu. Muito obrigada, Kelly Abreu, pelas suas informações. E esse calor intenso a gente sente principalmente nesse verão amazônico. Haja água, haja protetor solar, haja muita hidratação, porque o calor amazônico não dá trégua não, realmente é muito intenso. Agora, esse estudo da ONU realmente é muito importante, serve de alerta aí para a população em relação ao meio ambiente. Mas a gente vai para o intervalo, afinal de contas, na volta, a gente vai falar sobre as doenças do coração que vêm preocupando especialistas. E a gente vai falar especialmente sobre a hipertensão. O nosso entrevistado já se encontra aqui no estúdio, mas a gente fala daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Band Cidade de volta e a gente fala de hipertensão, uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Justamente sobre esse assunto, a gente conversa com Bernardo Medeiros, ele que é especialista em reabilitação cardíaca. Doutor, muito obrigada, seja muito bem-vindo ao Band Cidade primeira edição. Eu que agradeço, bom dia. Agora explica pra gente, a hipertensão é uma doença hereditária, a gente pode dizer assim ou não? Não. Né? Tem um componente genético, né? Mas a gente sabe que esse componente genético é o menos importante. Os fatores mais envolvidos com o desenvolvimento da hipertensão ou pressão alta, popularmente dita, são aqueles modificáveis, né? Relacionados ao hábito de vida do indivíduo. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma genética ruim, né? No sentido da hipertensão, seu pai é hipertenso, sua mãe é hipertensa, mas você tem bons hábitos de vida, você tem uma chance de não desenvolver a doença ou de controlar ela de uma forma muito mais fácil. Por outro lado, se não existe hipertenso na sua família, mas você tem maus hábitos de vida, fatalmente você vai desenvolver a doença. E quando a gente fala em maus hábitos, isso significa o quê? Má alimentação, não exercício físico, o que seria? Exatamente. Em relação à dieta, né? Alimentos ricos em carboidratos, em gordura, muita fritura e principalmente nunca esquecer o consumo e abuso do sal, né? Preconizado pelas sociedades de cardiologia, as que são mais tolerantes, tipo a europeia, falam em torno de 5 gramas por dia, a americana, que é um pouco mais incisiva, fala em torno de 1,5 grama a 2 gramas por dia e a média do brasileiro é de 12 gramas. E quando a gente fala de consumo de sal, isso significa aqueles alimentos também industrializados, né? Aquela conserva necessariamente ou não? Significa muito, aí que está o grande perigo. As pessoas acham que o sal é só o sachêzinho que a gente coloca extra ao modo de preparo do alimento. Mas, por exemplo, tem alguns lanches desse de fast food, que é aquele combo ali sozinho, já tem mais sal do que o preconizado para o dia ou para a semana inteira para o indivíduo. Né? Então, não é o salzinho que ele coloca extra na batata frita. Tem vários alimentos, por exemplo, os embutidos, condimentados, esses salgadinhos, né, de pacote vendido em supermercado, isso tudo é muito rico por sal e vários molhos e temperos, né? O molho shoyu, molho inglês, temperos industrializados, a base disso tudo é sal. Nossa, então a gente pode dizer que a hipertensão também é uma doença que leva a outras, por exemplo, aneurisma, insuficiência renal e cardíaca, a gente pode dizer isso também? Sim, a hipertensão ela é o fator de risco mais importante e comum a todas as doenças cardiovasculares. Cardiovascular compreende coração e todo o sistema circulatório, e é o que você falou. Então, da parte cardíaca, insuficiência cardíaca, infarto, da parte vascular, no cérebro, os acidentes vasculares encefálicos, popularmente chamado de derrame, insuficiência renal, né? E essa gama de doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. E a gente pode dizer que elas estão mais relacionadas às pessoas mais velhas ou mais novas? Perfeita observação. Se a gente for pegar em termos de fator de risco, o fator de risco mais importante para desenvolver hipertensão é o processo de envelhecimento, né? Assim como todo o corpo envelhece, as artérias do corpo vão envelhecendo, vão ficando cada vez mais duras, mais rígidas. Com isso, a pressão no interior dessas artérias aumenta e aí é tida a doença hipertensiva. Mas volto a dizer, quanto pior os hábitos de vida, mais precoce esse processo ocorre. Então, a idade é um fator de risco, é uma doença muito mais prevalente em indivíduos mais velhos, mas a gente tem visto cada vez mais ocorrer em indivíduos jovens. E a hipertensão na gravidez também é uma situação bastante complicada e de risco? Sim, em termos de fisiopatologia, é diferente dessa hipertensão essencial, comum, dessa que a gente está falando. Mas na gravidez, a pressão alta é um sinal de alarme. Mulheres que desenvolvem hipertensão gestacional precisam de um acompanhamento mais rigoroso e, por vezes, até no pré-natal de alto risco.
Agora, doutor, a hipertensão de um modo geral, os sintomas são fáceis de serem detectados ou não? É uma doença silenciosa? Sim, justamente. Aí mora o grande perigo da hipertensão e é exatamente por isso que a gente não pode descansar nunca de falar dessa doença. Ora, se a gente sabe que as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo, a se saber, matam, dependendo da referência bibliográfica, 2 a 5 vezes mais que todos os cânceres juntos. E se a gente sabe que a hipertensão é o principal fator de risco para todas essas doenças, não é exagero dizer que a hipertensão talvez seja a doença que mais mata no mundo. E as pessoas têm noção desse perigo, doutor? Não tem noção do perigo e não tem sintoma. Aí é o grande perigo. A hipertensão é uma doença totalmente silenciosa. Os níveis pressóricos no sangue eles vão subindo de forma gradativa e o indivíduo vai se adaptando a isso, né? Então, é muito comum a gente ver em consultório paciente com pressão de 18, 19, 20 e não sentir absolutamente nada. E é mais comum ainda você perguntar para o paciente, você tem hipertensão, você tem alguma doença? Não, não tem. Ou não que eu saiba, né? Mas não que ele saiba, exatamente. E, infelizmente, a maior parte das vezes esse diagnóstico vai ser feito quando ocorre alguma lesão em algum órgão nobre, em algum órgão-alvo. O que pode acontecer, por exemplo? Derrame no sistema nervoso central, problema de vista, né, que a gente chama, que é a retinopatia hipertensiva, problema de rim, que é a nefropatia hipertensiva, problemas cardíacos, aí vem insuficiência cardíaca, popularmente o pessoal fala coração grande, coração fraco, o infarto agudo do miocárdio, e diversas outras doenças cardiovasculares. Agora, qual foi o caso mais novo que já chegou no seu consultório? Por exemplo, a Flávia já chegou um adolescente de 15 anos hipertenso, ou então uma jovem de 13 anos hipertensa. Qual foi o mais? Já aconteceu, não é raro, por uma questão que também a gente tem que ficar muito atento. 95 a 97% de todas as hipertensões são essas hipertensões primárias que a gente chama. Essa que o indivíduo vai envelhecendo, tem mau hábito de vida e a pressão sobe. Só que de 3 a 5% são as hipertensões secundárias. O que quer dizer isso? O problema não é a pressão alta, é uma doença que faz com que de forma secundária a pressão suba. E aí em indivíduos jovens, a gente sempre tem que ficar atento a isso. Especialmente falando doenças do rim, doenças da tireoide e uma coisa que nas últimas atualizações de cardiologia tem se destacado e pouca gente conversa, que é sobre a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Que estão relacionadas também? Relacionadas à hipertensão, e aí eu te falo, toda vez que chega um paciente jovem no consultório com relato de pressão alta, é mandatório que o cardiologista investigue alguma doença secundária e não é raro a gente detectar esse tipo de problema. Então, você está me perguntando, eu não lembro qual o mais jovem, mas semana passada no meu consultório, um indivíduo só de 16 anos, hipertenso, obeso, a gente fez o diagnóstico dele de apneia do sono. Nesse caso, trata-se a apneia do sono e, consequentemente, a pressão vai melhorar. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse a importância de um acompanhamento cardiológico, não necessariamente para as pessoas de mais idade, mas sim também para aquelas pessoas, para os jovens, por que não? Né? Então, justamente para a gente compreender como é que esse trabalho funciona. Volto a dizer, as doenças cardiovasculares matam 3 a 5 vezes mais que todos os cânceres juntos. Nada contra a Outubro Rosa que está chegando, nada contra o Novembro Azul, são iniciativas muito pertinentes, mas se a gente está falando das doenças que mais matam no mundo, e se a gente está falando que, por exemplo, da hipertensão é intimamente associada ao hábito de vida, a gente tem que trabalhar com prevenção e promoção de saúde. Então, do mesmo jeito que a mulher vai ao ginecologista sistematicamente, vai ao urologista sistematicamente, o ideal é que todo mundo vá ao cardiologista de forma sistemática, independente da idade, jovem que quer entrar numa academia, idoso que não sente nada, mas que de repente tem uma hipertensão não diagnosticada, indivíduos que às vezes não têm nenhuma doença aparente, mas têm um risco cardiovascular mais alto, é fundamental que antes da doença se manifestar, a gente faça esse diagnóstico, o acompanhamento, o tratamento
da doença de forma precoce. Então, como agora há pouco o senhor falou, não significa que o meu pai não tem, a minha mãe também não tem, então eu não venho a ter. Mas, a partir do momento que a pessoa tem um hábito bastante complicado, a gente pode dizer assim, então essa pessoa, ela tende a ter, né? A gente falou da dieta, né, consumo exagerado do sal, mas consumo exagerado de álcool, obesidade, sedentarismo, uma coisa que tem sido cada vez mais corriqueira, que é as pessoas muito estressadas, muito ansiosas. Então, é uma gama de maus hábitos de vida que culminam com níveis pressóricos elevados. Agora o senhor falou e tocou num ponto bastante importante, porque esse horário da manhã as pessoas geralmente estão tomando café ou então estão no trânsito, e quando a pessoa entra no carro, está no trânsito ali, parece que a pessoa muda, né? E é um estresse absurdo, tem pedestre na faixa, quer atravessar, passa direto, buzina, não dá certo, enfim, aquela situação toda no trânsito, e pode desenvolver ali uma doença no coração também, né? Pode. Tem o desenho do Pateta, né? Que ele sai de casa, ele não pisa na formiguinha, na hora que ele entra no carro ele vira um monstro, né? Pode sim, e não somente de forma aguda, mas também de forma crônica. O que eu quero dizer com isso? O indivíduo pode passar mal no momento de estresse, agudamente ali na hora que ele está dirigindo, mas cronicamente, todo dia, ele depositando um pouco de estresse ali no coração, vai depositando, uma hora o balde transborda, uma hora não aguenta. Então, a psiquiatria e a cardiologia andam muito de mão dadas nesse aspecto. Não dá para tratar pressão alta sem a gente ver esses outros detalhes. Tanto é que as recomendações das diretrizes, né? Diretriz é como se fosse a Bíblia da medicina. Antes de começar o remédio, é mandatório que se modifique estilo de vida. O tratamento de hipertensão não se dá diretamente com medicação. Agora, a hipertensão é uma doença que tem cura? O senhor responde daqui a pouquinho, depois do intervalo, que o Band Cidade volta já já. Band Cidade, primeira edição, de volta aqui na Band Amazonas, e nós estamos falando sobre a hipertensão. Aqui no estúdio nós recebemos o cardiologista, o Bernardo Medeiros, doutor. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Agora a gente dá continuidade à nossa entrevista, lendo as perguntas dos nossos telespectadores. A gente já pode colocar aqui a primeira? Vamos lá. A primeira pergunta é da Priscila Oliveira, lá do bairro Aleixo, e ela pergunta qual o valor da pressão arterial considerado normal para o ser humano, 14/9 ou 12/8, doutor? Boa pergunta da Priscila, né? Todo mundo tem essa dúvida. Tem gente que acha, o normal para a minha idade é tanto. Não, não tem isso. Pela diretriz brasileira atual, o nível normal de pressão arterial é até 140/90. Até 14/9 é dito como normal, tá? Nas atualizações das outras sociedades, por exemplo, da sociedade americana, isso abaixou um pouquinho para 135, 13,5. Mas o que é mais importante nisso? O pessoal que está em casa saber que não é uma aferição aleatória que se dá o diagnóstico de hipertensão. Exatamente. São níveis sustentados. Então, o indivíduo sustentadamente ele tem que manter uma pressão acima de 14/9, por exemplo, para ser considerado hipertenso. Depois de tomar café, depois de fazer um esporte, depois de uma discussão, estando com dor, por exemplo, é normal que ela esteja acima de 14/9. E isso não quer dizer que o indivíduo seja hipertenso. Certo, agora vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é do José Carlos Paz, do Colônia Oliveira Machado. Ele pergunta qual o melhor horário para tomar o remédio da pressão. Eu sempre tomo à noite, mas vou muito ao banheiro. Então fica pela noite ou pela manhã, doutor? Coitado do José Carlos, né? Provavelmente ele está tomando algum remédio diurético à noite, né? E aí é um pouco deselegante porque o indivíduo não vai dormir bem. Ele vai acordar várias vezes para urinar. O ideal é que se tome remédios antihipertensivos de forma geral pela manhã, que é o momento do ciclo circadiano
que é o ciclo que rege as nossas atividades hormonais, é o momento que a pressão está mais alta. Tanto que vocês podem observar que episódios de derrame, de infarto, geralmente acontecem nas primeiras horas da manhã, que é justamente o momento que a pressão tende a ficar mais alta. Então, o melhor horário para tomar medicação antihipertensiva, inclusive diurético, é na parte da manhã. Olha aí, certinho. Agora vamos para a nossa terceira. Vamos lá. Sou hipertensa desde a minha primeira gestação. Posso fazer academia ou posso ter alguma restrição? Essa pergunta é da Beatriz Silva, da Cidade Nova. Bom, o que a Beatriz precisa ver primeiro, se ela, na primeira gestação, foi feito o diagnóstico de hipertensão no pré-natal, é aquele caso que a gente estava falando, o indivíduo não sabe que é hipertenso e no pré-natal descobriu que era, ou se ela teve a doença hipertensiva exclusiva ou específica da gravidez. Por quê? Se ela descobriu que ela era hipertensa na gestação, ela vai continuar sendo hipertensa depois do parto. Mas se foi a hipertensão exclusiva da gravidez, após o parto, a pressão tende a voltar à normalidade. Mas, bem, sendo hipertensão, para Beatriz ou para qualquer outra pessoa, não há impedimento para realizar atividade física. Pelo contrário, a atividade física faz parte do tratamento, mas é de suma importância que antes de entrar na academia ou iniciar atividade física na rua, vá ao cardiologista. Tem alguns testes, alguns questionários, alguns exames que a gente faz para que o paciente, sobretudo hipertenso, faça atividade física com segurança. Agora, no bloco anterior, eu havia perguntado se a doença tem cura. Tem ou não? Como boa parte das doenças não tem cura, tem controle, né? A doença hipertensiva é uma doença crônica, mas que dependendo do controle que o indivíduo faça, ele pode fazer uma mudança do estilo de vida tão ótima, por exemplo, que ele consiga controlar a pressão sem remédio. Oh, maravilha! Né? Então, e esse indivíduo a gente tem que alertar sempre. Não é que você não seja mais hipertenso. Sim. Você conseguiu controlar através da redução de sal, através da perda de peso, através da atividade física, através da terapia com o psicólogo para diminuir o estresse, enfim. E aí sim ele consegue ter um melhor controle. Temos a outra pergunta? Vamos lá. É a pergunta da Lourdes Alcântara, da Cidade Nova. Como posso convencer meu marido aos cuidados que devem ser feitos para evitar a hipertensão? Ele nem prova a comida e já está colocando sal. É uma prática bem comum, né, doutor? Lourdes, você vai ter que conversar bem com o seu marido. É um mau hábito, né? Mas o marido dela não é a exceção disso, não. É muito comum. Inclusive, a gente tem trabalhado bastante, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as internacionais, de retirar o sal da mesa, né? E é um hábito extremamente prevalente, na verdade é quase que inconsciente. Se você tem um saleiro na mesa, chegou a batata frita, a primeira coisa é colocar sal, chegou a pipoca, é colocar sal. Um argumento que eu uso sempre, já falei aqui, vou falar de novo, para quem não entende o perigo da hipertensão, é dizer que, sem exagero nenhum, a hipertensão é a doença que mais mata no mundo. Então, não adianta nada se preocupar com câncer, fazer preventivo, fazer exame de sangue de rotina, pode tomar todos esses cuidados. Se não cuidar da pressão, está sujeito a todos os males que essa doença traz. E a ideia não é nem provocar terror, mas sim conscientizar sobre os perigos, não, doutor? Aí, diferentemente das outras doenças, por exemplo, do câncer, o tratamento da hipertensão, aliás, a mudança do estilo de vida proposto no tratamento da hipertensão é só coisa legal. É ir para um parque, é fazer atividade física, é passear, é namorar, é controlar o estresse, é alimentar de maneira mais saudável. Então, diferente de muitas doenças que os tratamentos são muito ruins, são dolorosos, o tratamento proposto para a hipertensão são medidas muito agradáveis. Então, não é ter medo, é ter consciência do problema, encarar o problema, né, e ajustar a vida para que esses riscos sejam diminuídos. E enxergar com bons olhos, né, doutor? Exatamente. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Band Cidade Primeira Edição. Seja muito bem-vindo. As portas estão sempre abertas para a gente falar de saúde. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que a gente tem que ser incansável
para falar de prevenção e promoção de saúde, né? Saúde não é só ausência de doença, então vamos conscientizar. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E agora a gente confere a previsão do tempo para esta terça-feira aqui em Manaus e também em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Os termômetros devem marcar entre 24 e 32 graus. Em Urucurituba, manhã ensolarada com aumento de nuvens. Possibilidade de chuva rápida durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Em Santo Antônio do Içá, sol e aumento de nuvens pela manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. Em Lábrea, manhã de sol com aumento gradual de nuvens. Períodos nublados com chuva a qualquer hora do dia. A mínima é de 23 e a máxima não deve ultrapassar os 32 graus. Agora, uma notícia para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho. O Cine Manaus oferece mais de 42 vagas de emprego para esta terça-feira. Olha só, lá no posto Constantino Neri tem vagas para vendedor sem experiência. Uma vaga também para professor de inglês com 6 meses na carteira de trabalho. Uma vaga para motorista entregador com ensino médio completo. E lá no posto Shopping Felipe Dal são ofertadas 20 vagas para auxiliar de produção, uma vaga para auxiliar de refrigeração com 6 meses de carteira de trabalho, uma vaga para médico do trabalho também com 6 meses de carteira de trabalho e 7 vagas para vendedor externo com ensino médio completo. Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos portando os documentos básicos como RG, CPF e também o comprovante de residência. As ações da Operação Acolhida continuam e hoje o foco dos atendimentos foram os venezuelanos com deficiência. Eles receberam atendimento médico e odontológico e foram encaminhados para as unidades de saúde. Esta é a primeira vez que essa jovem com síndrome de Down foi a uma consulta odontológica. Ela veio com a mãe. As duas são venezuelanas e agora recebem tratamento em Manaus durante a Operação Acolhida. Sí, me ayudó. Por quê? Porque, como le digo, necesitaba ir al odontólogo, para que me ayudaran con los pases libres y todo eso. Sí, me ayudó. Nós estamos oferecendo hoje na sede da CEPED atendimento médico com clínico geral, encaminhamento também ao trabalho por meio da CETRAB. Nós estamos aqui fazendo toda a medição, inclusive, de cadeiras de roda e o atendimento que é comum da CEPED, que todo mundo já conhece, onde eles vão poder conhecer as políticas públicas que vão atendê-los enquanto estiverem aqui. A ação é uma continuidade das atividades que estão sendo realizadas pelo Exército com os refugiados em Manaus. Os imigrantes atendidos fazem parte da Operação Acolhida. Quando terminam o atendimento médico e odontológico, os venezuelanos são encaminhados para essa sala. E aqui eles podem escolher entre as várias peças de roupas e acessórios. Até porque o objetivo da acolhida não é apenas fazer o atendimento físico, mas também a parte social. Para ajudar na comunicação, voluntários da operação traduzem as orientações passadas pelos médicos e funcionários. E a partir de agora, o atendimento médico para imigrantes com deficiência vai ser contínuo. Nós, da Secretaria da Pessoa com Deficiência, podemos identificar, fazendo levantamento dos lugares de abrigos, etc., que haviam essas pessoas com deficiência que também têm uma particularidade. Essa limitação precisa ser atendida com uma expertise, e essa é a nossa proposta. Para eles é muito mais complicado, mas para a gente é exatamente, nós somos a solução para essa complicação, ou pretensa complicação que eles venham a ter. O Band Cidade fica por aqui, mas essa edição continua disponível na internet, na página da Band Amazonas, no Facebook e também no canal da Band Amazonas, no site youtube.com. Para ficar por dentro da programação em bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem com vídeos, fotos, mandar a sua opinião para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Para você, um ótimo dia e até amanhã.